campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, que bom que nós estamos juntos mais uma vez, né? Para então reflexionarmos sobre o que vai nos cair hoje no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos caiu foi o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 1, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estavas desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que estás no céu, vos tratará, se não perdoares no fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, meus irmãos, aqui temos a parábola do credor
incompassivo, né? Então, esta parábola, ela se dá com Jesus na Galileia. Ainda se encontrava na Galileia, ele estava de saída para Pérea, que ficava ali no território, né? Naquele território de Jerusalém. Então, quando ele é questionado por Pedro sobre o perdão, né? Então, Pedro pergunta para o mestre quantas vezes ele devia perdoar? 7 vezes? E Jesus, não, Pedro. O perdão é um compromisso maior que temos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então aí nós temos a importância do saber perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Profundo e difícil essa lição. Porque o ato de perdoar exige de nós virtudes que talvez ainda não tenhamos, meus irmãos. Talvez não tenhamos adquirido a virtude do amar. Porque para perdoar não só com palavras, não só no ato de movimentar os nossos lábios e balbuciar a palavra perdão. Nós temos que sentir esse perdão. E para nós sentirmos, nós temos que amar. E como nos encontramos nessa situação de planeta de provas e expiações, ainda pela nossa vibração evolutiva, ainda não conseguimos perdoar. Porque ficamos com ressentimento. Ah, eu te perdoo. Mas ficamos ressentidos com aquilo que nos foi feito, que julgamos, que fomos ofendidos, que fomos incompreendidos, que estávamos tentando fazer algo de bom e não fomos bem aceitos, enfim, são tantas coisas. Nós nos esquecemos que somos devedores de dívidas talvez muito grandes. Esquecemos disso, ainda bem que esquecemos, né? Então, nós, pela misericórdia do Pai, nós reencarnamos e a nossa dívida é parcelada inúmeras vezes. E não nos damos conta disso. E somos credores implacáveis, intransigentes com aqueles que nós achamos que são nossos devedores. Porque nós vamos nessa caminhada encontrando essas dificuldades e vamos nos encontrando no pessimismo, no negativismo, nessas malhas sutis do nosso desequilíbrio. E nesse momento, nós devemos procurar a Jesus e orar e vigiar, como Jesus já nos dizia, para que a gente não venha se perder nessa nossa intransigência, nessa nossa intolerância, nessa falta de indulgência, porque todos nós estamos aqui para aprender. E todos nós erramos, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos medos, nossas angústias, mas estamos aqui para aprender. E iremos reencarnar inúmeras vezes. E esperamos, né, meus irmãos, que a gente já tenha conseguido a dar alguns passos na senda desse progresso moral, no nosso progresso espiritual. E vamos encontrando, então, os nossos devedores, porque nós também somos devedores de alguém. E nós, como diz aqui na parábola do credor incompassivo, nós também vamos querer que o nosso credor tenha indulgência para com as nossas faltas. Mas nós devemos ter também, não é? Não é o que nos ensina essa parábola? Isso nos serve de uma grande reflexão em todos os momentos do nosso dia, da nossa trajetória, para que possamos ver as nossas dificuldades que temos, porque somos intransigentes em vários momentos do nosso dia a dia, não só com os nossos devedores. Nos falta a indulgência, porque o que é indulgência? É o perdão das ofensas, é amar. É vermos que todos estamos aqui, todos somos irmãos, a humanidade toda é a nossa família, como já nos diz outros capítulos aqui do Evangelho.
que tenhamos a esperança de dias melhores, que possamos nesta caminhada com Jesus, porque ninguém está desamparado. E o Pai, por misericórdia, nos ajuda a todo momento, porque Ele é conosco o que nós não somos com os nossos irmãos. Quantas vezes pedimos perdão ao Pai quando pensamos num erro cometido, numa falta? Nós pedimos ao Pai clemência. Perdão, Pai, eu errei. Quantas vezes o Pai nos perdoa? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele nos ama como somos. Quando conseguirmos amar de verdade, tudo vai se tornar mais fácil na nossa caminhada. Esse perdão ele vai vir naturalmente, sem nos fazermos esforço nenhum. Porque seremos mais caridosos, teremos ouvidos mais caridosos, nós teremos palavras mais caridosas, nós poderemos caminhar com mais leveza, porque nós saberemos amar, porque são muitas as nossas dificuldades. Que essa lição que nos cai hoje, a parábola do credor incompassivo, serviu muito bem para mim, na minha caminhada. Porque quando nós abrimos o Evangelho, tenhamos a certeza, né, meus irmãos, que a lição que nos cai é primeiramente para nós. E aqui estamos falando, e os ouvidinhos mais perto são os meus. Então essa lição é de um grande aprendizado. Porque fazer pelos outros aquilo que nós queríamos que os outros fizessem por nós, demonstra que somos muito egoístas, porque nós queremos a misericórdia dos outros, a tolerância dos outros, e nós não temos essa atitude com aquele irmão que nos chega. E assim nós vamos caminhando, mas nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo a amar. E é praticando e é errando que a gente vai aprendendo. Porque nós erramos e aprendemos. E isso que é o importante, é quando nós despertamos isso em nós. Porque como espírita cristãos que somos, meus irmãos, nós sabemos de tudo isso. Nós temos dificuldade de pôr em prática. Nós chegaremos lá, não é verdade? Chegaremos lá. E aproveitando sobre o que nos cai hoje, a lição que nos cai hoje, eu queria ler um pouquinho aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa a lição que nos cai, que é a indulgência, né? No item 16 fala da indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. E no item 17 termina assim: sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com outros. João, bispo de Bordeaux, 1862. Indulgência que nós não temos, indulgência que nos falta, amor ao próximo, que nós vamos exercitar esse amor e chegaremos lá. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é as leis morais, é caridade e amor do próximo. O que nos diz a questão 886? Então Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Amar uns aos outros como irmãos. É assim que Jesus nos diz, né? É assim que Jesus nos ensina a amar. Amando tudo se torna mais fácil. Somos indulgentes, somos caridosos, somos amorosos, porque estamos amando, esse sentimento transforma.
transforma o nosso dia a dia, transforma quem está junto conosco. Porque amar, meus irmãos, amar é elevar nosso pensamento, é chegar mais pertinho de Jesus, é chegar pertinho do Pai. E então, com esse sentimento de amor, de muito amor no coração, de agradecimento por esse dia, nós vamos encerrando a nossa reflexão e vamos então fazer as nossas preces e irradiações, meus irmãos. Irmãos, vamos usar nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casa de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenho muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, evoluídos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, que está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo, abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site